eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Hit, o nosso querido assassino do Universo 6, infelizmente foi muito desprezado pela obra. Seja por não poder usar os seus poderes, seja por não ter uma história definida, ou até mesmo por só apanhar. E por isso no vídeo de hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre o que na minha visão seria o rito ideal. No caso, eu vou tentar melhorar ele. Mas é claro, antes do vídeo começar, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante. E também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Mas enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Hit, o assassino do Universo 6, foi introduzido na terceira saga do Dragon Ball Super, onde lá ele é tratado e apresentado como o maior assassino de todos, e teoricamente ele era para ser o maior mesmo, comparado com o Tal Pai Pai. Porém, sejamos sinceros aqui, o Tal Pai Pai ele passa muito mais imponência e deu muito mais medo do que o Hit. E o motivo? O Hit é um assador de sinos que simplesmente não pode fazer o que ele sabe de melhor. Então meio que fica difícil ele realmente ter essa imponência toda. Porém, eu acho que a primeira coisa que eu mudaria é que eu daria uma origem pra ele. É claro, uma das melhores coisas sobre o Hit é o fato de que ele é todo misterioso e você não sabe muito sobre ele. Porém, não adianta você criar um mistério e não responder absolutamente nada sobre isso. E pior, né, o Hit foi totalmente jogado fora. Então, para fazer o público gostar um pouco mais dele, eu os mostraria a origem do Hit. E nesse caso, eu tô me baseando um pouco em um mangá de Jujutsu Kaisen que mostra a origem do Toji. E aqui eu faria algo parecido, onde o Hit seria ensinado a tirar vidas desde sua infância. E por isso ele seria um cara tão frio quanto nos é mostrado. E nesse caso, eu não sei se eu daria apenas um mestre pro Hit ou se eu faria ele fazer parte de uma organização de mercenários. De qualquer forma, eu jogaria uns 5 ou 6 fillers no lixo para poder fazer alguns episódios focados no Hit. Aí a gente conseguiria acompanhar um pouco da sua infância, sua adolescência e agora a sua fase adulta. Mas é claro, sem mostrar demais, até porque ele precisa ter um pouco desse mistério ainda. E sobre o seu design, eu acho que não tem muito o que mudar não. Por mais que ele seja meio estranho em alguns aspectos, ainda assim eu acho que cumpre o seu papel bem. Combina com todo esse mistério sobre o Hit e o fato dele ser um mercenário. Mas eu mudaria sim o design do poder dele, cara. Não me leve a mal, mas isso aqui é muito feio. As cores e tudo mais não combina nem com o Hit, nem com o conceito do poder dele. Mas infelizmente eu não sei como eu mudaria isso aqui pra melhor não. Porém, qualquer coisa já é melhor que isso. E sobre os poderes em si do Hit, eu mudaria um pouco eles. Já que o poder do cara é literalmente quase parar o tempo, mas a fraqueza dele é enfrentar alguém mais forte que ele. Ou seja, quem é mais forte que ele pode se movimentar no tempo parado? Como assim? Então essa não seria uma fraqueza, e muito menos aquela desculpa de que ele emite um som antes de parar o tempo. Aqui o poder do Hit seria literalmente parar o tempo, e não simplesmente pular ele. E ele iria parar tudo, não estando limitado apenas àquele espaço que foi mostrado no anime. Mas Goten, como que o Goku ia derrotar ele? Bom, eu vou explicar mais ou menos como que essa luta iria acontecer. Mas é óbvio, para justificar algumas coisas eu vou explicar a personalidade do Hit aqui. Basicamente ele ainda seria esse personagem frio e de certa forma estrategista que a gente conheceu. E ele também seria o cara que não se apega facilmente às pessoas. Mas óbvio, isso seria justificado na história dele. Porém, assim como todo bom antagonista de Dragon Ball, eu adicionaria um pouco de orgulho e arrogância nele. Meio que para justificar possíveis escolhas burras que ele acabe fazendo. E sobre a luta do Goku contra o Hit, eu daria muito mais peso para ela aqui. Onde basicamente o Goku ele não iria se mover durante o time stop. Mas na verdade, ele iria se mover tão rápido que ele ia acertar o Hit antes dele parar o tempo. Porém, não exatamente ele iria interromper o Hit, já que logo depois de ser atingido, o Hit pararia o tempo e revidaria. E cada vez que o Hit parasse o tempo, a luta ia acabar escalando cada vez mais, onde o Hit começaria a entender o padrão do que o Goku estava fazendo e começaria a se adaptar. E até mesmo o time skip dele ia ficar mais longo. Porém, é claro, para isso acontecer, o Hit acabaria acumulando muito dano. E o mesmo aconteceria com o Goku, já que a cada vez que o Hit parasse o tempo, o Goku tentaria ir mais rápido. Não só isso, como o Goku receberia o dobro de dano do Hit, já que basicamente a cada vez que ele parasse o tempo, ele ia aproveitar para dar mais golpes no Goku, diferente do nosso protagonista, que só podia acertar um golpe por vez. Não só isso, mas eu faria a situação do Goku realmente parecer séria, ou seja, ele ficaria muito cansado e até ficaria sangrando por causa dos ferimentos.
Mas é claro, ele continuaria se levantando para vencer a luta. E quando ele chegasse num ponto onde ele estaria muito cansado para poder usar sua força total, ele começaria a usar o Kaioken, onde aí sim o verdadeiro perigo apareceria, já que ele teria que se preocupar tanto com o hit quanto com o próprio corpo por causa do Kaioken. E aqui, assim como no original, o Goku perderia. Porém, ele não seria simplesmente jogado para fora da arena, mas a exaustão dele seria tão grande que ele não conseguiria nem se mover mais. E o Hit também estaria bem cansado, mas ele conseguiu se adaptar totalmente ao Goku. E é óbvio que assim como no original, o Hit acabaria desistindo da última luta, já que não valeria a pena. E antes do Torneio do Poder, eu faria uma luta bônus, onde o Hit basicamente ia treinar os Saiyajins do Universo 6. Ele para ver se consegue lidar com vários seres que têm evolução constante e os Saiyajins para enfrentarem alguém no mínimo do mesmo nível do Goku. É claro, o Hit estaria se segurando e ele ia aumentar o poder dele gradualmente. Porém, ainda assim seria uma boa justificativa para mostrar o porquê deles serem tão fortes. E é óbvio que o Hit ia destruir completamente cada um deles. O que? Você acha mesmo que eu vou justificar potencial para deixar o personagem quebrado? É óbvio que não. O Hit tem 1000 anos de experiência e ainda por cima fica cada vez mais forte. O Saiyajin só teria um chance mesmo porque ele estaria se segurando. Agora, Hit contra Dispo. Eu não preciso nem dizer, né, cara? Obviamente o Hit ia ganhar, mas nesse caso com a justificativa de que ele já enfrentou alguém que usou uma estratégia parecida com a do Dispo. Nesse caso, o próprio Goku. E antes que você me pergunte sobre o Freeza Dourado e o Gohan contra o Dispo, essa luta ia sim acontecer, mas quem ia eliminar o Dispo seria o Hit mesmo. E logo depois de derrotar o Dispo, o Hit iria atrás do Jiren. Não só por causa dessa personalidade mais orgulhosa que eu coloquei nele, mas também pelo fato de que o Jiren era o mais forte do torneio, então ganhar dele seria perder 90% das preocupações. Sobre a luta do Jiren contra o Hit, aqui ela seria uma luta realmente mais interessante. Diferente do original, onde eles lutaram apenas por um episódio, aqui eu tiraria, sei lá, metade dos episódios da Ribrianne e colocaria esses episódios aqui pra luta do Hit contra o Jiren. E é claro que eu deixaria a luta basicamente cheia de estratégias do Hit, porém com o Jiren sendo igualmente inteligente e conseguindo superar elas. E essa seria aquele tipo de luta que você não sabe quem vai vencer. No caso, você sabe que o Jiren vai vencer porque ele é o antagonista principal, mas você não sabe como. E teriam diversos momentos onde o Hit colocaria o Jiren contra a parede, e o cinzento conseguiria escapar muito por pouco, justamente para causar essa adrenalina nos fãs. E sim, aqui seria a luta que o Hit é eliminado, e justamente por isso que eu daria toda essa atenção. Afinal, ele é o mais forte do Universo 6. Essa luta serviria para mostrar não só o quão estrategista e bom de luta o Jiren poderia ser, mas o próprio Hit também. E mostraria, é claro, que o personagem poderia ser uma ameaça se não tivesse se segurando. E não, eu não faria isso de uma forma que fosse desmoralizar ou fazer o Jiren parecer mais fraco. Na verdade, assim como eu disse, essa batalha serviria para ressaltar os dois personagens, porém mostrando levemente como o Jiren era superior. Então, sem passar pano para um e descartar o outro, eu acho que essa seria a solução ideal. E esse destaque a mais que o Hit receberia abriria margem para ele aparecer em futuras sagas, e dessa vez, é claro, sendo permitido fazer o que ele sabe fazer de melhor. Mas enfim, o que você achou do vídeo? Concorda comigo? Discorda? Não se esquece de deixar aí nos comentários. E eu também queria pedir desculpas pela demora que eu tive para poder postar esse vídeo. Infelizmente alguns problemas rolaram e eu tive que parar a edição no meio do vídeo. De qualquer forma, espero que entendam. E é claro, assim como eu, você não pode deixar que as adversidades da vida fiquem no caminho dos seus sonhos. Às vezes parece que todos os dias são como provas. Você acha que não tem mais razão e nem forças para continuar lutando. Porém, eu tô aqui para te dizer o contrário, que com Deus, independentemente do seu problema, você vai conseguir chegar no seu objetivo. Pode parecer difícil, pode parecer que não vai dar certo, mas nunca se esqueça de falar com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. E é claro, se você chegou aqui, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante e você ajuda o canal a continuar. E muito obrigado pelo amor e carinho de vocês. Nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e fui!